Sri Aurobindo. Melquisedeque do elemento ar. Lembrem-se também de que, entre vocês, e como foi dito por outros anciãos, vocês têm a possibilidade, sem qualquer julgamento, de perceber claramente, sem mesmo requerê-lo, o que está atrás de toda a aparência. Deixando-se ver o que eu poderia denominar a alma dos seres, a alma dos irmãos e das irmãs encarnados. Isso está muito além da visão etérea ou da visão do coração. É um conhecimento imediato, sem passar por qualquer percepção, nem mesmo por qualquer interrogação. A ação do fogo celeste. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs, estabeleçamo-nos na comunhão e na paz. Compartilhamento da dádiva da graça. Eu vou prosseguir, hoje, com o que eu lhes disse durante minhas 3 últimas intervenções. Eu vou tentar entretê-los com os mecanismos que se desenrolam. Não nos processos do despertar, pois isso foi feito por muitas pessoas. Eu não venho tampouco falar-lhes sobre os mecanismos que se deixassem ver, nos tempos em curso. Mas eu vou tentar, de preferência, dar-lhes as referências e os marcos. Momentos particulares que lhes são possíveis viver e que refletem, de algum modo, as primícias, bem reais, e a vivência de sua ascensão. Eu vou me colocar do ponto de vista dos mecanismos que se desenrolam diretamente na consciência e que resultam da ação da luz e do fogo celeste, em vocês. Se vocês foram chamados, por Maria, pela luz ou por uma das estrelas, vocês irão constatar, a velocidades que são diferentes para cada um, que vai ocorrer alguma coisa em vocês. Essa alguma coisa que vai ocorrer, em vocês, tem uma única finalidade. E, se vocês aceitarem, para viver a liberdade total. Quando o fogo da luz alcançar vocês e quando houver, é claro, aceitação, a consciência vai viver mecanismos inéditos. Esses mecanismos vêm completar tudo o que lhes foi exposto, há um ano, nas possibilidades de comunhão, de fusão, de dissolução, de deslocalização da consciência. Mas em todos esses processos de comunhão, de fusão, de dissolução ou de deslocalização da consciência, persiste o sentido de uma identidade e de uma identificação, mesmo se esta identidade for diferente da identificação ao que vocês são, sobre este mundo. Existe, entretanto, uma superimpressão, uma sobreposição desses mecanismos vivenciados e da persistência de uma identidade. Além dessas diferentes experiências e desses diferentes estados que vocês talvez tenham vivenciado, o fogo do céu, em suas aproximações individuais, será notado por uma série de elementos. Esses elementos notáveis estão além dos diferentes samadhi. Eles se refletem, como vocês sabem, pela paz suprema e pela possibilidade de ser absoluto com forma. Mas este absoluto com forma passa por instantes e por momentos em que tem que ser vívidos estados que eu qualificaria de intermediários. O primeiro desses estados intermediários, muitos de vocês já o vivenciaram, visto que se trata, muito simplesmente, do que vocês podem denominar o adormecer ou o desaparecimento, quer seja nos alinhamentos, em suas meditações, ou nos escutando ou nos lendo. Este desaparecimento, ou, de preferência, esta ocultação da consciência ordinária, é um primeiro passo para a liberação. Vem, em seguida, experiências onde, através justamente das comunhões, das fusões, das dissoluções ou das deslocalizações, torna-se possível viver e principalmente apreender que a vida não está limitada ao que vocês percebem e, ainda menos, a este corpo, ou a esta forma. Existe, portanto, o aparecimento de múltiplos mecanismos vibratórios que foram descritos para vocês, agora, há vários anos. Mas eles assumem, durante este período, uma agudeza particular. E depois, para alguns de vocês, além da agudeza particular dessas experiências que lhes são conhecidas, e além do adormecer, começam a ocorrer mecanismos onde há, de algum modo, a perda total de toda referência habitual, porque essas referências correspondem à identidade de uma pessoa ou mesmo à identificação da vibração da luz.
A um dado momento, o mecanismo de adormecimento, que é também, como lhes disse Bidi, o absoluto, vai, e eu não tenho outra palavra, como que se conscientizar ou conscientizar de novo. Nesses instantes, nessas fases, mas não vejam ali uma sequência formal e lógica, vai se desenrolar um estado que não é nem o sono, nem o sonho, nem o acordar, nem mesmo o turiya. A vigilância torna-se profundamente diferente de todas as experiências que vocês puderam viver. O que sobrevém, naquele momento, não pode ser acompanhado de qualquer medo, de qualquer interrogação. De maneira que, se esta experiência se desenrolar, as próprias percepções do supramental, desde as vibrações do corpo, passando pelos sons do nada, passando pela percepção das coroas radiantes, vão desaparecer. Do mesmo modo que há o desaparecimento de toda a imagem possível, de toda a coloração possível, de toda a forma possível. Os mecanismos dos elementos entram então em operação, no nível deste corpo, podendo, efetivamente, antes do desaparecimento das percepções do corpo, dar alguns sinais que lhes foram descritos por Snov. A ação da luz e dos quatro viventes, em vocês, vai fazer desaparecer, então, o corpo. Vai fazer desaparecer os pensamentos. Vai fazer desaparecer qualquer emoção, assim como qualquer interrogação. A consciência não está, no entanto, no estado de ser, ela não está tampouco deslocalizada. Nós poderíamos denominar isso, se for preciso nominá-lo, absoluta presença ou infinita presença. Há, naquele momento, claramente, o reconhecimento. Este reconhecimento é, em meio à sua própria desidentificação, a identificação com a luz que é esse fogo. Mas, mesmo esse fogo não lhes parece mais tocar o corpo, mas parece causar como um frisson de felicidade onde se aniquila todo o sentido de qualquer vontade, de qualquer vida, e de qualquer mundo. Não há mais percepção alguma. Eventualmente, há simplesmente o sentido e a percepção de ser a luz. Não há então visão da luz. Não há forma. Não há mais qualquer história. Não há mais qualquer pensamento. Vocês não existem mais enquanto pessoa. É durante essas fases que ocorre um mecanismo chamado de êxtase onde vocês vivem o fato de estar vivo, eu diria, como nunca. A ausência de sinais do corpo, a ausência de sinais vibratórios, mental ou emocional, os instala em um tipo de instante presente, que eu qualificaria de presença em alto grau. Quando essas fases ocorrerem, vocês irão se lembrar de que vocês não dormem mais, de que vocês não são mais percorridos por nada e que é justamente naquele momento que vocês estão totalmente vivos. E, contudo, nessas fases, quando elas se concretizam totalmente, pondo fim ao momento em que vocês desaparecem no adormecimento ou no absoluto, que pode ressurgir, de muito longe, alguma coisa da sua identidade que permaneceu em uma forma, que é um medo. Mas este medo é simplesmente uma interrogação sobre o sentido do que vive a consciência, mesmo se houver reconhecimento. E aí, vai parecer ocorrer, em vocês, uma outra fase que é feita, de algum modo, de oscilações entre a consciência no sentido de uma identidade e a consciência no sentido da última presença. É nesse momento que, se vocês se lembrarem de que é preciso se manter tranquilo, que a interrogação de uma identidade não poderá alterar esta forma de basculamento que irá ocorrer, onde, efetivamente, vocês não poderão mais nada definir, nem em cima nem embaixo, nem identidade nem não identidade, permitindo instalar-se na última presença, a morada da paz suprema. É aí que se realiza, e que irá se realizar, nós o esperamos, para cada vez muito mais irmãos e irmãs, o absoluto. O apelo da luz, o apelo de Maria, o apelo do seu primeiro nome, além mesmo da percepção de toda a vibração dos elementos, em vocês, vai levá-los ao limiar, que não é deste instante de superpresença, acompanhando-se, efetivamente, de uma felicidade a nada comparável, deixando muito longe qualquer noção de alegria, qualquer noção de prazer ou de satisfação tal como a consciência pode vivê-la. A perda de identidade e a perda de identificação os colocam então no absoluto.
Esta experiência do absoluto, que não é uma, é vivida fora de qualquer forma. As funções fisiológicas, aliás, estão quase paradas. Não tendo mais o sentido de identidade corporal, a parada da respiração, ou mesmo dos batimentos cardíacos, não se expressam por qualquer problema, por qualquer pensamento. O absoluto, do qual nada pode ser dito, é descoberto, nesse instante. E é neste instante que mais nada pode ser como antes e que tudo fica radicalmente diferente. Mesmo voltando em meio à forma e mesmo voltando em meio à personalidade, ser-lhes-á extremamente fácil de ver que o desenrolar de sua vida ordinária jamais será igual. Não existe mais a possibilidade de manifestar de novo ou de recair em qualquer personalidade, em qualquer luta, já que o absoluto conforma realiza uma dissociação dos elementos que estavam presentes em meio à personalidade e que estavam inscritos no seu histórico e na sua história. O contentamento é total. Não pode mais existir qualquer falta, qualquer questão, qualquer interrogação, nem tampouco qualquer dúvida. Daí resulta a liberdade mais total. Vocês não ficam mais submissos a qualquer circunstância deste mundo, enquanto estando plenamente presentes. Aí está a ação do fogo celeste, a título individual, que, em geral, é manifestada depois do apelo de Maria e, por vezes, até antes. Vocês percebem, naquele momento, concretamente, que o que vocês sempre buscaram já estava efetivamente aí, e que apenas a localização da consciência não estava correta. Ao viver esse fogo celeste, o amor se torna realmente a natureza do que vocês são. Não existe mais qualquer necessidade de projetar um ideal de amor, nem mesmo uma consciência de amor, nem mesmo uma vibração, porque isso é, naquele momento, a realização de sua natureza, além de todo o véu. Esse despertar não é simplesmente, vocês sabem, um despertar, mas realmente a liberação que faz de vocês um liberado vivente. Naturalmente, as modificações que acontecem, tanto no corpo, na consciência, como na vida, não dependem mais de vocês, nem de suas ações e ainda menos de suas reações. Isso foi denominado a graça e é uma graça. Vocês estão plenamente implicados na graça, na vida e no amor. E essa é a mais bela das implicações, porque ela não depende da ação da personalidade, ou mesmo da alma. Esses momentos, essas fases, esse absoluto, são levados a se tornar cada vez mais frequentes entre as irmãs e os irmãos encarnados. Nós já explicamos isso, o absoluto põe fim, de maneira pessoal, ao choque da humanidade. Não haverá, portanto, choque da humanidade para aqueles irmãos e irmãs encarnados que viverem isso antes do apelo coletivo de Maria. A alegria, que é interior, é claro, não depende de qualquer circunstância e eu diria, até mesmo, que nenhuma circunstância, qualquer que seja, pode alterar esta alegria. E isso é a sua característica essencial. O fogo celeste é a liberdade, é a liberação de todo o confinamento e de toda a ilusão. Lembrem-se também de que, entre vocês, e como foi dito por outros anciãos, vocês têm a possibilidade, sem qualquer julgamento, de perceber claramente, sem mesmo requerê-lo, o que está atrás de toda a aparência. Deixando-se ver o que eu poderia denominar a alma dos seres, a alma dos irmãos e das irmãs encarnados. Isso está muito além da visão etérea ou da visão do coração. É um conhecimento imediato, sem passar por qualquer percepção, nem mesmo por qualquer interrogação. A sabedoria, naquele momento, será o seu atributo, porque, ainda que vocês percebam um irmão ou uma irmã, vocês sabem, de maneira indiscutível, que isso apenas faz parte do mesmo sonho que vocês vivem e que vocês compartilham. O fogo celeste vai então radicalmente transformar, já a título individual, o que vocês nominam de vida, quando vocês estiverem deste lado do véu. Que existe ainda, obviamente. Os pilares e os meios de ali chegar foram dados a vocês há vários meses. Eu não irei retornar sobre isso. Mas vocês não podem enganar vocês mesmos, a partir do momento em que não puder existir mais, em vocês, a mínima questão sobre o que quer que seja.
E isso é natural, isso não é uma vontade. Vocês serão até por vezes surpreendidos com não ter interrogação, nem com se colocar questão sobre o sentido do que é para viver e do que vocês vivem. Cada vez mais, vocês irão manifestar, de maneira espontânea, sem buscá-lo, sem procurar meditar ou se alinhar, este estado de graça. E ele irá preenchê-los, a cada vez, um pouco mais. Vocês serão preenchidos, total e inteiramente. O que podia afetá-los, quer seja neste corpo que vocês habitam, ou nas suas relações, quaisquer que sejam, irá simplesmente desaparecer. Vocês irão então, efetivamente e concretamente e inteiramente, se tornar a transparência mais total. E vocês irão saber também que, qualquer que seja o olhar que for levado sobre vocês, por um irmão ou uma irmã que não esteja no mesmo estado, na mesma consciência, vocês apenas poderão amá-lo. O que quer que vocês digam, o que quer que vocês façam, vocês terão definitivamente superado a interação da personalidade, em qualquer setor que seja da vida de vocês. Se, todavia, uma emoção vier a ocorrer, se, todavia, uma interrogação, uma preocupação vier a ocorrer, vocês irão constatar por vocês mesmos que se instalando de novo, com uma facilidade cada vez mais desconcertante, na luz que vocês são, tudo isso desaparece, não como uma fuga, mas, sim, como uma resolução. Pois, na transparência, nenhuma sombra, de qualquer natureza, uma de suas sombras antigas ou as sombras projetadas pelas almas que ainda não vivenciaram isso, pode, de maneira alguma, restabelecer o antigo. Mesmo se vocês o desejarem, vocês não iriam consegui-lo, demonstrando, assim, que o que acontece não depende mais de qualquer ação-reação, de qualquer retribuição ou de qualquer punição. Isso significa que, mesmo se vocês se forçarem para agir segundo uma personalidade que vocês conheceram, que era sua antes de viver isso, vocês não poderão tão simplesmente fazê-lo. Isso será impensável e impossível de aplicar, dando-lhes então uma prova a mais de que não há necessidade de ser levado a outros lugares, de que o que acontece é uma ruptura total da linearidade da personalidade. Naquele momento, vocês sequer terão mais necessidade de viver qualquer deslocalização da consciência, qualquer viagem fora do corpo, quer seja no estado de ser ou mesmo no astral, porque absolutamente tudo será dado na superpresença e na última presença. Todas as fontes de alegria, de plenitude suprema, ali estão. Tudo isso acontece agora e, ainda uma vez, cada um no seu ritmo. Vocês irão se apreender também de que não tem que procurar este estado, porque ele está aí, à vontade. Vocês terão, enfim, colocado fim à ilusão de uma busca qualquer. A paz não será mais um objetivo, porque vocês serão a paz. Assim é o apelo do fogo do céu, assim é o apelo da luz, em sua forma mais completa. Naturalmente, vocês sabem que, vivendo isso, o seu papel é fundamental, não enquanto vontade pessoal ou a expressão de alguma ação, mas que o seu estado e a sua transparência agem sobre o mundo, um pouco da maneira que a Estrelas Novo lhes falou há muito pouco tempo. O que vocês terão no coração, naquele momento, é justamente quis desaparecer de toda a personalidade, de toda a reação. E isso não irá lhes causar qualquer problema, mesmo se isso causar, evidentemente, as almas dos irmãos e irmãs que ainda não estão nisso. E lembrem-se, sobretudo, como dizia um amigo, de que nada há para fazer, principalmente nada a fazer. Obviamente, vocês podem sentir, cada vez mais frequentemente, presenças, sem mesmo solicitá-las, como eu expliquei, do seu lado esquerdo. Essas presenças irão se tornar habituais e cotidianas. Para vocês, a separação dimensional terá encerrado e vocês irão se surpreender, dentro de pouco tempo, se isso já não ocorreu, com o fato de poder se comunicar como vocês se comunicam com um irmão e uma irmã em encarnação.
Isso não acontece pelas palavras, mas é um contato direto, que não é mais simplesmente a telepatia, mas, sim, uma comunhão direta que se expressa, aqui mesmo, no espaço, no tempo e no corpo em que vocês estão, já que vocês não dependem mais deste tempo, deste espaço e deste corpo. O que, para alguns de vocês, pode parecer distante ou impossível, vocês irão se aperceber de que vocês vivem isso sem qualquer dificuldade. Nada há para procurar porque isso é natural, aí também. Assim é a ação do fogo celeste que vem queimar os últimos véus da ignorância, coletivamente como individualmente. A vida irá se tornar a graça para vocês e irá preenchê-los de graças, não conforme as necessidades da personalidade, mas conforme a verdade do espírito. O Samadhi não terá mais sequer que ser vivenciado na interioridade ou na interiorização. Ele será cada vez mais permanente, seja o que for que vocês fizerem. Mesmo se houver momentos de reajustamento, com a ocultação da consciência, ou a incapacidade para realizar, durante o apelo da luz, uma atividade particular, tudo isso será rapidamente superado, permitindo-lhes encontrar a mesma felicidade ao olhar para a natureza, ao olhar para o sol e ao olhar ainda para um irmão ou uma irmã que iria se opor a vocês, mesmo violentamente. Vocês não são mais concernidos por isso. Vocês não estão indiferentes. Vocês não estão na indiferença total ou na ignorância. Mas o estado desta infinita presença e desta beatitude é a resposta, e a única resposta possível. E esta resposta não será, em caso algum, uma reação situando-se em outro nível senão na beatitude. Isso irá se tornar, portanto, cada vez mais familiar, cada vez mais rotineiro. Vocês irão constatar também que não poderá existir a mínima flutuação de humor, a mínima flutuação de energia vital, da sua vitalidade. Vocês estarão instalados, em todos os níveis, na permanência da beatitude. Aí está a liberação e é o que o apelo de Maria, ou o apelo da luz, vai levá-los, inexoravelmente. Deste desprendimento, sobretudo, desta beatitude, irá resultar a facilidade da ascensão, a facilidade do serviço, além de qualquer vontade. A irradiação desta superpresença, ou desta infinita presença, irá permitir-lhe sentir isso, não mais somente como uma aura, mas como um vasto campo de energia podendo, concreta e efetivamente, recobrir toda a Terra, sem qualquer vontade. A expansão desta consciência, além da aura, além de todo o corpo sutil, irá surpreendi-los, mas vocês ali irão se habituar bem depressa. Assim é a ação do fogo celeste, assim é a ação da infinita presença e do absoluto. Vocês não podem nem se enganar, nem colocar em dúvida, nem mesmo duvidar do que é vivido por vocês. Tudo isso não é nenhum sonho, nenhuma projeção, mas, sim, a ação do fogo celeste devolvendo-os a vocês mesmos. Eu reitero, este estado é natural, mesmo se houver fases, mesmo se houver etapas. No momento em que isso for inteiramente vivenciado, isso se torna sua verdadeira natureza, bem longe de toda a identidade anterior e bem longe de toda a preocupação anterior. A graça poderá, real e concretamente, propiciar isso a vocês e fazê-los viver o que for necessário. Vocês não poderão mais, e cada vez menos, estar de alguma maneira desestabilizados, pelo que quer que seja. Aí está a liberdade. Estando instalados nesta última presença, vocês terão definitivamente saído do tempo, enquanto realizando o que a vida lhes pede para realizar, com cada vez mais facilidade e com cada vez mais evidência. Aí está o que, meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão convidados. E isso não é certamente uma dificuldade, certamente não alguma coisa distante, uma vez que isso já está aí. Como diria Bidi, mudem o olhar, simplesmente. Não como uma visão intelectual, mas, realmente, trasladando a sua consciência. Não por um esforço, mas, sim, por um abandono. Assim é o fogo celeste. Vocês não estarão mais, então, de modo algum, sujeitos ao choque da humanidade. Aí está o sentido do apelo de Maria e do apelo da luz, a título individual.
Nós não duvidamos, porque nós o vemos, a cada dia, que vocês são cada vez em maior número despertando totalmente. Assim é a ação do fogo celeste, fazendo-os descobrir a luz azul do éter, a liberdade da luz e do amor. Bem-amados irmãos e irmãs, eu rendo graças por sua escuta e sua presença. E eu lhes digo até muito em breve. Até logo. Mensagem atemporal.